Bom, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Nosso boa noite também ao pessoal, seguidores do Aurélio Rubens, Facebook, aliás, hoje está no Pátria, no Facebook, e também da comunidade Vida Nova. A gente fica acostumado com o Aurélio, né? Antes que nós comecemos, né, vamos fazer uma prece. Eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso bom e amado Mestre, e que nós possamos entrar em sintonia com seus mensageiros, com os bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, os mentores desta casa, principalmente, e que nós possamos ter a condição necessária de absorver esses ensinamentos que virão ao nosso encontro, e, acima de tudo, que elas possam, esses ensinamentos, calar fundo em nossas almas e, acima de tudo, possamos criar a consciência da mudança necessária de nossas atitudes, nossos atos, do nosso comportamento, para melhor, evidentemente, para que nós possamos estar caminhando seguramente na evolução espiritual a que todos nós estamos destinados para atingir lá na frente essa felicidade tão buscada, essa paz de espírito, que embora ainda esteja muito distante de nós, dentro da nossa imperfeição que é tamanha, mas que nós possamos perseverar sempre com o auxílio dos bons espíritos, nossos anjos guardiães, e possamos assim atingir esses objetivos traçados. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é causas atuais das aflições. É um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 4 e 5. Né? Vamos lá, então vamos refletir juntos sobre um tema profundo e transformador, tá certo? As causas das aflições humanas. É notório que nós que estamos num planeta de provas e expiações e temos mais ou menos sofrimentos, né? Umas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos. Nós vamos encontrar aí raramente pessoas felizes em todos os sentidos, né? A maioria de nós tem sempre algum problema e é nessa intensidade, né, que a gente circula, né, que a gente trafega, mais ou menos, e a gente vai ver que a causa é sempre nós mesmos, causadores desses sofrimentos, né. Então a gente vai notar, muitas vezes, pessoas que têm uma ótima condição financeira, mas aquilo parece que não preenche, né? Existe um vazio no coração daquelas pessoas e elas não entendem o porquê. Elas estão buscando alguma coisa maior e não entenderam ainda o que é. Não sabe se é paz de espírito, se é a consciência tranquila, mas é algo maior, está fora da matéria, evidentemente, fora do material, né? É transcendental. E a receita do bolo, na verdade, está na sua essência em fazer o outro mais feliz, né? Em todos os sentidos, né? Então a gente às vezes pensa na caridade como uma coisa muito simples, né? E na verdade ela é simples, né? Mas a gente às vezes fica reduzido ao exemplo da esmola, do prato que você possa servir alguém que bate a sua porta, mas a caridade é muito mais que isso, né? Muito mais profunda, né? A gente estará fazendo caridade na medida que a gente vai entendendo o próximo, compreendendo, aceitando as situações que se apresentam, perdoando, né? Trabalhando por isso a cada segundo. Eu acho que a felicidade começa a ser buscada aí, quando a gente descobre esse caminho, né? Então, logicamente, o sofrimento muitas vezes permanece, mas a gente começa a compreender o porquê do sofrimento. Quem é o causador dele? Que sou eu mesmo. Então a gente vai discorrer mais ou menos hoje sobre esse tópico. Porque existem duas espécies de sofrimento, né? Umas têm causas na vida presente, né? Então nessa encarnação, devido aos nossos comportamentos, às nossas escolhas, a gente começa
ter essas complicações, né? A gente causa dores para a gente mesmo nesses sofrimentos, né? E outras causas estão fora dessa vida. Essas outras causas, que são causas anteriores das aflições, que é um outro tema do Evangelho, que a gente vai falar numa outra oportunidade, estão fora. São aqueles probleminhas que não resolvemos nas encarnações passadas e trazemos para essa, né? Quer dizer, não resolvemos lá, temos que resolver agora, né? Viemos aqui, trocou os personagens, né? Mas nós continuamos aqui devendo um ao outro, né? E então isso tem que ser quitado, essa fatura tem que ser quitada e a gente ainda não acordou para isso, não se apercebeu que tem que ter, isso aí tem que ter um pagamento, tem que ter um fim, não é isso? Mas é assim mesmo, a cada encarnação a gente vai compreendendo um pouquinho mais, vai evoluindo um pouquinho, chegará o dia que a gente vai ter um perfeito entendimento desse mecanismo, né? Que eu estou falando aqui das encarnações, das vidas sucessivas. Tá certo? Bom, e essas causas, quais são elas, né? Vamos lá. Então, a origem dos males terrestres é decorrente do nosso caráter e do nosso proceder. Então, veja, logicamente, se a gente é um mau caráter, né, e não procede direito, né, com honestidade, com franqueza, tentando seguir um caminho reto, a gente só vai arrumar encrenca, né? A gente só arruma as confusões que a gente vê por aí, né? De pequenos e grandes portes, né? E, então, está sempre baseado nisso, no nosso caráter e no nosso comportamento. Nós somos culpados pelas nossas quedas, nós chegamos a essa conclusão. A queda que nós temos sempre, nessas caídas, só tem um culpado, nós mesmos. Não podemos culpar ninguém, porque é nós que provocamos isso, pelas nossas escolhas, pelas companhias que escolhemos. Então, a coisa vai por aí, né? Então, somos vítimas de nossa imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição, etc. Então, a gente, às vezes, age sem prever nada, de uma forma inconsequente, e, logicamente, aquilo vem, né? Procedemos mal e a gente cai no sofrimento, né? O orgulho, a ambição, a vaidade, uma série de defeitos que nós temos ainda, contribuem para isso, né? Então, são coisas defeitos que carregamos e muitas vezes nem admitimos que temos. Esse que é o pior, né? Quando nós começamos a admitir que somos muito orgulhosos, muito egoístas, muito vaidosos, a coisa já começa a melhorar, porque já temos ciência do que precisamos combater, né? Então, por enquanto, a gente ainda acha que não é orgulhoso, mas 99,9% de nós somos orgulhosos, né? Não tem muito jeito, não, né? É só a gente pensar um pouquinho, refletir um pouco a respeito e vai perceber isso, né? E exemplo de coisas que a gente faz e e é imprevidente, um exemplo simples que eu peguei aqui para pessoas que vivem no vermelho, né? Devem o cartão de crédito, o cheque estourado, aquela coisa, cheque especial estourado, porque gastam mais do que ganham. Isso é uma coisa comum que acontece geralmente, né? Até a gente aprender a ter controle, né? E controlar os nossos desejos também, né? Porque muitas vezes a gente gasta mais do que ganha porque a gente está sempre de olho na grama do vizinho que é mais verdinha, né? E quer ter aquilo outro, e acaba estourando, fica devendo, né? Às vezes por uma questão de vaidade, uma questão de dar uma resposta para a sociedade, né? Essas coisas que a gente depois vai perceber que não passa de bobagens, né? Muitas vezes a gente também se une a uma outra pessoa por interesse ou por vaidade, né? E vive um relacionamento nocivo, né? Um relacionamento infeliz, né? Então é complicado isso, né? Então a gente logicamente tem que ter equilíbrio, né? E parcimônia nisso tudo, nessas escolhas, né? E, logicamente nem todo casamento, por mais que possa estar baseado no amor, na afeição, pode não dar certo, né? E, logicamente que a pessoa não vai ficar sofrendo
a separação. Agora, se tiver alguma coisa num casamento que teria que acertar com aquela pessoa, isso vai ter que ser acertado numa outra vida. Não tem jeito, né? Se não resolveu nessa, numa outra vai ter que acertar isso, né? Aparar aquelas arestas, né? Brigas e discussões, né, que poderiam ter sido evitadas com um pouco de moderação da nossa parte, né? Às vezes a gente não é moderado, muito pelo contrário, é exagerado, né? Então, se a gente fosse um pouquinho mais moderado, a gente podia estar discutindo menos ou conversar com a pessoa quando ela estivesse mais calma para tentar resolver aquele problema, né? E também menos suscetibilidade. O que é suscetibilidade? É aquilo da gente se ofender por pouca coisa, né? Que a gente, infelizmente, é uma coisa bastante atual, a gente se ofende por qualquer besteira, né? A gente, em vez de relevar, não, a gente acaba se ofendendo porque não leva desaforo para casa, aquelas coisas, né? E chega um absurdo de uma briga de trânsito tão boba, acabar às vezes em morte, né? Então você vê a que ponto chega isso, né? O orgulho, né? Falando mais alto. Então, muitas doenças também vêm da alimentação desregrada, né? Que a gente às vezes exagera, né? Com a alimentação, né? Da vida agitada, né? E também do estresse, né? Então, essa correria nossa, o sedentarismo, né? Da gente trabalhar muito, porque tem muitos compromissos para acertar ou quer conquistar muitas coisas materiais ainda, então leva a gente também a esses sofrimentos e causa as doenças que a gente vê por aí, né? Então colhemos, né, frutos amargos da educação frágil que demos aos nossos filhos. A relação pais e filhos também às vezes é complicada, porque não soubemos dosar a educação dos filhos, né? Proibindo isso ou aquilo quando eles ainda eram pequenos, eram maleáveis, né? E depois a gente acaba sofrendo com isso, né? Nesse quesito aí, eu como pai passei por isso, como a maioria de nós aqui, e a gente percebe o seguinte, aliás, é até uma visão particular minha. A gente, quando é pai, está nos 20 e poucos anos, geralmente, né? Então a gente às vezes peca pela imaturidade, né? E às vezes não quer dar a mesma educação que recebemos dos nossos pais, às vezes muito severa, e a gente acaba relaxando um pouco, né? Então às vezes aí a gente perde o controle, perde a mão, né? Nessa educação. Então são coisas que a gente tem que estar sempre observando. Apesar que tem pais que têm uma educação assim, esmerada com os filhos, né? A gente fica admirado com a dedicação e com a educação que dão aos filhos, né? Mas a gente, na minha visão aqui, deve ser poucos essas pessoas, né? Uma perguntinha, né? Você consegue lembrar de um sofrimento que talvez tenha sido plantado por uma escolha mal feita? Né? Não precisamos responder, né? Vamos responder para a gente mesmo. Vamos fazer essa pergunta na frente do espelho e responder para nós mesmos, né? Será que a gente consegue lembrar de um sofrimento que nós causamos por uma escolha mal feita? Com certeza, né? É só a gente passar um filme aí na nossa cabeça, né? Da nossa vida, e a gente vai ver que em algum momento da vida fizemos uma escolha infeliz que levou a um sofrimento. Ou não várias, né? Responsabilidade pessoal. Sempre que algo dá errado, né? Nós perguntamos, se eu houvesse feito diferente, minha vida seria outra? Talvez, né? Porque a gente, às vezes, na hora que dá errado aquele probleminha, a gente faz essas perguntas, né? Se eu tivesse feito diferente, né? Vem o arrependimento, né? É comum culparmos outros fatores, né? Foi a sorte, né? Aliás, a má sorte, né? Deus quis assim, é o karma, é o destino, então a gente começa a jogar a culpa nessas coisas, né? Menos na gente, né? Nós nunca erramos. A gente deu azar, é o destino, Deus quer assim, Deus não quer assim nada, né? Reconhecer isso pode ser doloroso, mas é libertador, na verdade, né? Porque nos dá o poder de mudar. Então é o que eu estava dizendo, quando a gente reconhece
os nossos defeitos, as nossas fraquezas, né? E começa a fazer um trabalho reverso de combater isso, combater esses defeitos que atrapalham tanto a gente, né? A gente começa a se transformar e a gente vai perceber que a nossa vida vai melhorando porque nós estamos criando uma consciência de sabedoria, na verdade, né? Isso é mesmo realmente libertador, né? E às vezes isso às vezes nem acontece numa encarnação, demora várias encarnações até cair essa ficha, né? Reflexão. A mudança começa quando deixamos de nos ver como vítimas. Então, quando a gente começa a deixar, eu não sou vítima, eu sou causador do meu problema. O meu destino sou eu que traço, né? Mais ninguém. Então, quando eu deixo de me ver como vítima, a coisa começa a mudar, né? Essa mudança começa a acontecer. Justiça divina e aprendizado. A justiça humana pune o que fere os outros, né? A nossa justiça terrestre aqui, né? Mas a justiça divina corrige tudo, inclusive o que prejudica apenas a nós mesmos. Então, vamos dar um exemplo aqui da justiça terrena. Eu vou lá e, infelizmente, acabo matando uma pessoa. Logicamente, eu vou ser preso, julgado, vou pagar por aquilo. Mas se eu cometer uma tentativa de suicídio, não acontece nada, né? A justiça não vai atrás de mim porque eu atentei contra mim mesmo, contra a minha vida, né? Mas na justiça divina, não, né? Se eu prejudicar o outro, eu vou ter que acertar minhas contas em algum momento, né? E se eu me prejudicar de alguma maneira, né, também, porque geralmente eu estou prejudicando um planejamento que foi feito anteriormente para que eu pudesse caminhar mais tranquilo aqui nesse planeta, na resolução dos meus problemas, na minha evolução espiritual, né? Judiando às vezes do meu corpo, desse veículo que me foi emprestado e que eu vou ter que prestar conta também, né? Então tudo isso a gente tem que estar sempre alerta nesse sentido, estar cuidando, né? Infelizmente também a gente às vezes percebe isso na encarnação um pouco tarde, né? Mas tudo bem, nunca é tarde, né? Como a gente vai ver também aqui mais para frente. Isso mostra que Deus não nos pune, Ele nos educa. Na verdade, Deus não castiga, né? E nem perdoa ninguém. Na verdade, Ele nos dá as condições, que é a educação, para que a gente possa seguir em frente, né? Então, aquela ideia do Deus castigueiro que a gente tinha no passado, isso já caiu por terra, né? Hoje nós temos um Deus que nos educa, na verdade, né? Nada aí é punição ou castigo. Então, cada sofrimento é uma lição. A dor é uma professora, não uma inimiga, né? Então, em geral, né, para todos nós, a maioria de nós, a dor está sempre do nosso lado, nos corrigindo, né? A gente sai do trilho, a dor nos empurra para o trilho de novo, né? E às vezes a dor é tanta que a gente, às vezes, como eu costumo dizer, né? A dor também cansa e a gente começa a buscar saídas para acabar com aquilo, né? Seja ela material, seja ela espiritual, eu começo a buscar os meios, né? Porque eu me cansei daquilo, né? E não só eu, às vezes estou envolvendo família, comunidade, uma série de coisas, né? Então é chegado um momento em que eu reconheço que a dor, ela está me auxiliando a despertar uma verdade, a acordar para uma realidade. A nova chance. Muitos dizem, se eu soubesse antes o que sei hoje, o que sei agora, né? É aquela história, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar lá atrás, né? Quanta coisa eu evitaria, né? Mas a máquina do tempo não existe, né? Então não tem jeito. Mas existe uma máquina do tempo melhor, que é a encarnação, né? A reencarnação. Então a gente volta aqui para uma nova oportunidade, né? Pela misericórdia divina, para a gente corrigir esses erros, né? Mas quando a gente mergulha na matéria, a gente tem esse esquecimento necessário, né? Então a gente às vezes ainda tropeça muito,
Mas isso a gente vai depurando essas coisas até que a gente tenha isso mais claro em nossas cabeças, né? Para Deus nunca é tarde, nem para nós, né? Porque às vezes a gente tem uma consciência no final da existência e acha que é tarde, que não tem mais jeito. Não, talvez não tenha jeito para a matéria, mas o espírito continua, né? Não tem... aí não tem tempo, né? Deus não tem relógio, né? Aqui, nós temos relógio aqui porque devido à circunstância. Caso contrário, então a gente sempre terá tempo, né? Porque somos imortais, espíritos imortais, né? Tivemos um princípio, mas não teremos fim como espíritos, né? Então a gente sempre terá uma oportunidade. Se não foi nessa, será em outras, né? Se não deu tempo de consertar nesta vida, né, como eu estava falando, teremos uma nova chance, sempre, pela misericórdia divina, pela bondade divina, né? E essa oportunidade ela será dada quantas vezes for necessária, né? Não tem um limite, né? O limite e a pressa é nossa, né? Porque o sofrimento é nosso, né? Se eu quero parar de sofrer, então a cada encarnação eu procuro tomar consciência disso e procuro estar evoluindo para que eu possa ser feliz a cada encarnação e cada vez mais, né? As vidas sucessivas nos fazem perceber como funciona a justiça divina, né? Aliada à bondade e à misericórdia infinita do Pai. Então é o que eu estava dizendo, né? Não tem coisa melhor do que a reencarnação para explicar a justiça, né? Respeito muito as outras religiões, né? Tem o nosso respeito, evidentemente, mas elas não explicam essas coisas, não conseguem explicar, porque não admitem a reencarnação, né? Então a reencarnação é uma coisa que faz com que a gente tenha esse consolo, né? Só o Espiritismo nos dá essa consolação de que nós teremos sempre uma oportunidade de melhorar, né? A dor de hoje é a semente da sabedoria de amanhã, né? Essa é uma frase para a gente refletir um pouco, né? Nós sofremos hoje, mas sabemos que ela está nos acordando para amanhã, para um dia melhor, né? E concluindo, gente, então o que nós vimos aqui nessa exposição, né? Muitos sofrimentos têm causas em nossas atitudes, e ponto final, né? Nós provocamos isso, né? Com a nossa incúria, da nossa imprevidência, com todos os defeitos que carregamos ainda, né? Então é necessário que a gente transforme esses defeitos em virtudes, né? Nossas virtudes são muito poucas, os defeitos são muitos, mas é necessário que a gente trabalhe isso, né? Precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas vidas, né? Mas ninguém, só nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Então é necessário que a gente assuma o controle, né? Estar no leme. O sofrimento nos educa, não nos castiga, né? Então a gente está vendo isso, né? O sofrimento passa a ser uma ferramenta que vai fazer com que a gente evolua, né? Porque vai empurrando a gente para novos caminhos, né? Sempre haverá novas oportunidades para crescer, né? Sempre Deus nos dando essas oportunidades, sempre, né? Bom, uma pergunta para a nossa reflexão final, né? O que você pode mudar hoje para evitar sofrimento amanhã? Né? Vamos pensar nisso, né? O que eu posso fazer hoje para amanhã não sofrer? Né? É mudar, né? É essa reforma interior que nós temos que empreender, né? Nós temos que ter consciência dessa mudança, ela é tão necessária, né? Mas infelizmente a grande parte da humanidade ainda não entendeu isso, não compreendeu. Por isso que há sofrimento, há guerras, essa confusão toda, né? Que a gente tem que ficar assistindo de camarote aí, vibrando, para que isso termine tão logo, né? Mas tudo isso ainda é fruto do orgulho, da vaidade, da ambição dos homens, né?
Essa resposta, né, só você pode dar e ela pode transformar sua vida. Acredite nisso. Gente, era o que eu tinha para hoje, né? Vou passar para a nossa segunda parte aqui. Então eu convido a todos que a gente possa permanecer aqui em silêncio no salão.